Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar, Cristo há de renascer. Que a paz de Jesus permaneça entre nós, com cada um dos ouvintes, das pessoas que estão assistindo nesse momento, seja em qual momento for, uma vez que estamos aqui é uma apresentação gravada. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Esse é o nosso segundo programa, nosso segundo encontro desse trabalho que eu considero muito importante para aqueles que um dia conheceram o Espiritismo e quiseram conhecer mais, ou quiserem conhecer mais, que se consideram adeptos do Espiritismo, para que a gente possa conhecer verdadeiramente o Espiritismo. No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma apresentação e nós falamos da promessa de Jesus. Dessa promessa de Jesus com relação a esse retorno. É só retornar lá, está lá no nosso canal do YouTube, está na playlist. E hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho longo, é um trabalho gradual, progressivo, mas que tem esse objetivo, de você ter o conhecimento do que é realmente a doutrina espírita. Não como imposição, mas para que você possa decidir. Aceito, não aceito, gosto, não gosto, quero, não quero. E saber se vale a pena você entender para falar daquilo que realmente é a doutrina espírita. Então vamos lá, para esse nosso segundo encontro. Bom, então tá aí, Nós vamos agora trabalhar o nome da doutrina. Sempre nós vamos ter a nossa base, o nosso fundamento, nossa base fundamental para esse trabalho é esse estudo sistematizado da doutrina espírita que a FEB fez, fez uma edição revisada e nós vamos, o básico está aí, vamos pegar, claro, outras informações de outros livros, de outros espíritos, de espíritos diversos, de outros espíritos, para que a gente possa fazer um trabalho, como eu disse no primeiro encontro, de uma forma bem explicadinha, de uma forma bem didática, para que você possa realmente compreender a doutrina espírita. Então vamos falar do nome da doutrina espírita. Quando a gente fala do nome da doutrina espírita, que a gente vem aqui, eu quero saber por que esse espiritismo. Por que o nome é espiritismo? Por que doutrina espírita? E aí, para isso, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, nós vamos lá na introdução, lá no item 1, onde é colocado, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Se eu tenho uma coisa nova, eu tenho que colocar um nome novo. Vamos ver exemplos disso. Se eu apresento esse objeto e pergunto o que é esse objeto? Bom, hoje nós estamos no século XXI, a pessoa vai falar assim, eu a princípio, o leigo, como eu, em princípio, quando fiz essas pesquisas, isso é um aparelho celular, tá bem simples aí, ou então deve ser um rádio comunicador, alguma coisa parecida. E aí o que acontece? Isso é um telefone via satélite. A marca Iridium, não estou fazendo propaganda de marca, que eu peguei uma qualquer lá, mas para mostrar. Isso é um telefone via satélite, não é qualquer celular, não é qualquer rádio. Mas o que é isso aí que eu estou apresentando agora? A gente pode olhar, acredito que esteja assistindo, possa dar uma série de nomes para isso.
Mas isso aí é uma dessas espécies que o ser humano vai descobrindo, e ele deu o nome de Rhinopithecus strickeri. Porque, não sei porquê, mas foi dado um nome, uma espécie nova, não era nada conhecido, foi dado um nome novo. Aí eu vou colocar o mais simples. O que é isso? Ah, isso aí é uma, sei lá, uma roupa espacial, uma roupa... E eu fui pesquisar qual o nome disso. Unidade de mobilidade extraveicular. É aquela que ele vai usar quando ele vai sair lá da nave, né, que está lá no espaço, vai sair daquela unidade para fazer. O que eu quero falar com isso? Para se designar coisas novas, são precisos, então, termos novos. Isso é importante a gente entender isso, para que a gente entenda por que espiritismo. Isso aqui são coisas do século XXI, e o espiritismo, né, vamos dizer 1857, o lançamento do livro, mas é claro, a gente sabe que ele começou a ser feito antes. Então, assim, esse termo a gente vai verificar que ele não está ligado a nada disso aqui. Mas será que já não existia esse termo antes? Vamos ver. Vamos em frente então, né? Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, Kardec coloca que ele já tinha naquela época, tem acepção bem definida. Esses termos têm uma acepção definida. Se quando a gente vai lá no dicionário, a gente vai entender que espiritualismo, olha só, filosofia, doutrina que consiste na afirmação da existência ou realidade substancial do espírito e de sua autonomia, diferenças e preponderância em relação à matéria. Então, a nível filosófico, alguma coisa ele chamou, né, alguma coisa, relação de espírito, né, existe alguma coisa, existe um algo diferente. E religião, o termo de religião a nível de dicionário, qualquer doutrina ocultista ou religiosa que acredita na existência dos espíritos imateriais, ou seja, que existem espíritos imateriais. Esse é o termo do que significa espiritualismo. E aí Kardec vai dizer que doutrina, que é doutrina que consiste na afirmação ou existência, afirmação e existência ou realidade substancial do espírito e de sua autonomia, diferença e preponderância em relação à matéria. Então isso significa espiritualismo. Esse é o termo então que é espiritualismo. Então a gente chega à conclusão que qualquer doutrina ocultista ou religiosa que acredita na existência de um espírito imaterial, ela é uma doutrina espiritualista. E aí então por que a gente vai entender que ele fala que esse vocábulo ele tem uma acepção própria? O espiritualismo é espiritual, espiritualista. Esse termo já tinha naquela época, lá em 1857, essa significação, em termos de entendimento do que é isso. Então, o que acontece? O espiritismo é o oposto do materialismo. Se tem alguma coisa que a doutrina espírita é contra, a doutrina espírita procura não ser contra nada. Mas se tem uma coisa que ela é contra, é o materialismo. E a gente vai entender isso ao longo do nosso estudo. O materialismo é aquela doutrina que acredita que os fenômenos naturais, sociais, mentais e históricos são esclarecidos simplesmente pela própria matéria. Ou pelas condições, né, concretas da matéria. Ou seja, tudo tem uma explicação simplesmente material para essa doutrina do materialismo. Então, se a gente combate alguma coisa, combatemos o materialismo, porque quando nós observamos essas questões que acontecem na humanidade, umas a gente fala, é porque imprudência do homem, mas outras são consequências naturais. Então, o materialista vai dizer que cada situação dessa é simplesmente material, vai sempre buscar a causa pela matéria. Então ele fala, né, porque ele procura dispensar qualquer outra forma de participação divina.
Para o materialista não existe Deus, não existe essa situação em qualquer processo, em qualquer situação que vai acontecendo ao longo de fenômenos, né, que a gente possa chamar de fenômenos naturais. E para nós espíritas já existe um outro entendimento, porque nós, quando observamos uma imagem dessa, né, pessoas com deficiência, né, a gente nós não vamos encarar isso aí como simplesmente um material, foi genético, foi. Não, a gente tem uma outra significação para isso. Mas por quê? Porque nós cremos em Deus, e esse Deus, a gente crê nele de uma maneira diferente, porque não é um Deus punitivo, não é um Deus que castiga, a gente vai ver isso no futuro, não é um Deus que pune, a gente vai ver isso no futuro, dentro da nossa visão espírita, não, Deus não pune. A gente vai ver dentro da nossa visão espírita que esse Deus é de amor. Então, se ele é um Deus de amor, eu não posso me responsabilizar pelo erro ou pelo desvio do meu tataravô, do meu tetravô, cada um responsável por si mesmo. Então, quando nós vimos essa imagem, eu não posso raciocinar que isso aí é da matéria, uma vez que eu acredito em Deus. É claro, o materialista não acredita, então ele não vai ter essa concepção, né? A gente vai ver lá em Êxodo, né, lá no Pentateuco mosaico, que não tem uma frase que tem escrito: não te prostrarás diante deles, nem prestarás porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então essa é uma postura que nós espíritas não entendemos como uma lei de Deus, mas uma lei mosaica que naquele momento, naquele importante momento, Moisés viu que precisava de uma lei civil para ele domar aquelas pessoas. Logo, a doutrina espírita ela tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, com esses seres do mundo invisível, para quem não é um médio, para quem não é um sensitivo de efeito visual. O efeito espiritismo é o oposto do materialismo. Para nós, tudo isso que nós estamos vendo, existe um porquê, existe uma causa, e a gente vai atribuir essa causa não simplesmente à matéria. A matéria recebe a influência do espírito. Se cada um tem isso, a pessoa nasceu com a cegueira, não foi porque o pai, porque a mãe, não, foi porque essa pessoa em vidas anteriores teve algum. Essa é a nossa visão que nos dá essa lógica de Deus, né? Essa lógica do amor de Deus para com todos nós. Bem, então, né, o espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é um espiritualista. E a gente vai entender que não é porque a pessoa acredita em alguma coisa dessa existência de espírito e das suas comunicações com o mundo invisível que ela é um espírita. Porque em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos referir-nos os termos espírita ou espiritismo. Então o nome, por que espiritismo? Porque é um nome novo, ele criou um nome, não existiu o nome espírita, não existiu o nome espiritismo. Então quando a gente fala em espírita e espiritismo, é o contrário de espiritualismo, não é bem assim. Não é bem dessa maneira, porque todo espírita é um espiritualista, porque ele acredita que existe alguma coisa além da matéria. Mas, no inverso, nem todo espiritualista é um espírita. Ou agrega a doutrina do espiritismo, né? Então, espírita e espiritismo é o nosso termo. Espírita e espiritismo. É diferente. Tá? Então estou tentando mostrar aqui por que Kardec traz um nome diferente. Por que ele não colocou, em vez de doutrina espírita, doutrina espiritualista? Ou doutrina... ou seja, alguma coisa que já existia naquele momento. Porque é diferente. São coisas diferentes, nomes diferentes. Então espírita e espiritismo é que nós entendemos, porque é um nome que foi criado,
foi criado, né, um nome diferente, uma coisa nova, lá em 1857. Importante lembrar essa data, 1857, onde surgiu esse termo. A gente vai ver isso depois, porque é importante essa data, porque tem coisas que surgiram depois e que agregaram esse nome espírita e espiritismo, mas sem utilizar realmente as bases do que é a doutrina espírita. Né? Nomes novos, né? Designam coisas novas, designam nomes novos, coisas diferentes. Então, isso que tem que ser. Se você cria alguma coisa nova, você vai dar um nome novo. Né? E a gente vai ver a palavra espírito. Eu tive uma curiosidade de procurar esse nome, ver se não tinha espírito, e a palavra espírito aparece em espírito, né? Aparece em várias formas. Eu estou nem falando aqui em espírito de Deus, né? Não, que aparece espírito. De certa forma, eles designando um termo espírito. Então, o espírito tem várias partes, várias indicações. Eu coloquei algumas só aqui, mas existem vários versículos do Novo Testamento e também até do Velho Testamento, como tem lá Ezequiel, como tem lá, ou seja, tem vários outros, Zacarias e tal, que falam nome espírito. Então, o espírito é um nome comum, né? Espírito é um nome comum, mas não espírita e espiritismo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de religiões, não sei se eu posso falar seitas, mas religiões, né, de algumas religiões, que são espiritualistas. E por que são espiritualistas? Porque creem que existe alguma coisa além da matéria. Né? Aí eu trouxe aí 7 exemplos de religiões tradicionais chinesas, hinduísmo, budismo, as religiões afro-brasileiras, que eu quero até fazer um adendo sobre elas, protestantismo, judaísmo, catolicismo, evangélicos. Então, são doutrinas espiritualistas. Podem até não se designarem dessa maneira, mas pelo que a gente entende da origem da palavra, são espiritualistas também. Né? E eu queria falar um pouquinho da religião afro-brasileira, e tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou criticando, não estou julgando, eu estou tentando mostrar o porquê do espiritismo. E não porque o espiritismo seja, eu acho e acredito que seja melhor ou pior do que alguma religião, não. Somos diferentes com qualquer religião, é diferente uma da outra, então nós somos também uma religião diferente. Mas eu quero falar das religiões afro-brasileiras. Eu quero fazer um adendo aqui com relação a isso, não por achar, como já falei, melhor ou pior, mas porque eu entendo que o nome espírita ele é empregado de uma forma equivocada por algumas religiões, principalmente algumas religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras surgiram a partir da cultura dos povos africanos trazidos ao Brasil como escravos entre os séculos XVI e século XIX. Então, veio esses escravos, né, que vinham na parte da África, e aí eles já tinham o culto dele, a forma de cultuar os deuses dele, e chegaram aqui, a religião católica era predominante e eles não podiam fazer isso. Então eles não podiam cultuar os santos deles, né, as imagens dele, então eles fizeram um esquema diferente, botavam as imagens em cima de um altarzinho lá da igreja católica, embaixo ele cultivava coisa, e os nomes dele, né, eles colocariam. Então o São Jorge está lá, mas para eles era Ogum, e assim vai, né? Era dessa forma que eles trabalhavam. Mas essa cultura, ela vem para cá dessa maneira. O candomblé é resultado de uma combinação de influência da Nigéria, de Benin, de Angola e do Congo, e se firmou no Brasil no início do século XIX. E com relação à Umbanda, ela foi fundada por um brasileiro, Zélio de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, ela é caracterizada por influências africanas, cristãs e indígenas, essa influência. Eu quero novamente reafirmar, não estou julgando, eu estou contando história, estou falando da história, estou falando das datas, porque estou falando do porquê espiritismo e estou tentando mostrar essas
essas divisões, né, que existem entre um e outro. Então, os termos espiritismo, como eu falei, surgiram na França em 1857, por ser uma doutrina nova, uma coisa nova. Nós ouvimos expressões com relação ao espiritismo, tais como espiritismo kardeciano, né, o kardecista, espiritismo de mesa branca, espiritismo umbandista, espiritismo... ou seja, a gente vê tantos nomes, progressista e várias outras denominações. A gente vê, a gente ouve, a gente vê pessoas até com uma cultura muito boa falar sobre essas coisas, né? Então, essas expressões que a gente ouve por aí, em verdade, são equivocadas. São equivocadas, porque existe apenas o espiritismo, existe apenas essa doutrina espírita, como Kardec definiu, deixou muito bem definida, lá no Livro dos Espíritos 31, como a gente falou, e a gente reafirma isso. Diremos, pois, que a doutrina espírita, o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Tá, as outras também têm? As outras também têm. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiser, os espiritistas. Então esse termo foi criado ali. Né? Nós temos essa reunião, eles também têm, mas existem essas diferenças, então é que nós vamos estar falando aqui nesses nossos programas para que a gente possa entender qual é essa diferença. Então, quando a gente vê nomes utilizados, a doutrina espírita, usando espírita, sabe, é um termo que utilizou esse ali, mas na realidade o termo espírita, o espiritista, o espiritismo é um termo criado por Allan Kardec em 1857. E tem uma acepção, tem todo um corpo formado para isso. Então, lá a gente vai ver o que tem, o que não tem, a gente vai estudar aqui também isso, né? Não temos dogma, não temos parâmetro, não temos um chefe, não temos um sacerdócio. Então, existem várias coisas que a gente vai aprender aqui para diferenciar. Eu estou julgando, estou criticando? Não, estou dizendo que existe um equívoco. Porque a gente deveria falar assim, espírita, espiritismo, acabou. O espiritismo é só isso. Então, inventou qualquer coisa fora disso, criou uma coisa nova. Então, dá um termo novo. Mas não um termo espírita, mas é um termo forte, né? Quando fala em espírita, é um termo forte. Então, quando eu coloco lá, tem de espírita, né? Eu dou uma outra conexão, eu dou um outro valor. Mas não é isso. Né? E dessa forma, então, nós vamos finalizando, né, mais um programa de hoje, onde nós falamos no nome da doutrina. No próximo encontro, nós vamos questionar se a doutrina espírita, se ela tem uma conotação de religião. Não só de religião, nós vamos agora, mas se essa religião é uma religião cristã. Tu acha que nós somos cristãos? Muitos dizem que não. Então não percam o nosso próximo encontro, que nós vamos falar então desta doutrina, se nós somos ou não, se nós nos consideramos ou não cristãos, também assim como todas as outras colocam-se como cristãos. Até o próximo encontro, não se esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho para continuar recebendo as informações e também não se esqueçam de compartilhar, de divulgar o espiritismo, né? De oferecer essa oportunidade que você já tem para tantos outros, de forma que outros também possam usufruir desse nosso momento, possam usufruir desse conteúdo que temos para auxiliar na nossa evolução espiritual. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. De certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer.
renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar.